Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive essa semana. Eu não vou colocar a vinheta porque não é uma situação feliz, mas eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu estava numa loja chamada Costco, aqui é tipo um mercadão, né, do Brasil. E eu tava com a minha bebê, eu tava tentando remover o carrinho, sabe, de compra, aqueles que você põe a criança pra sentar. Eu não tava conseguindo, mas tinha um outro carrinho que tava disponível que tinha plásticos de picolé dentro. E aí eu tirei o plástico e como eu não quis jogar na rua, eu peguei e coloquei bem no cantinho na parede para que ninguém pisasse o lixo, né? Aí uma pessoa muito bonita, né, o camarada branco, chegou e começou a me gritar. Falou, você não vai fazer isso, vai? Eu falei, vou. Ele falou, não, você sabe que isso é muito errado. Eu falei assim, meu senhor, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei das minhas responsabilidades. O lixo nem era meu. E ele começou a me gritar, né, no meio assim, na rua, né. E aí ele começou a vir mais para perto de mim, mas assim, perto. E eu tava com a minha bebê nos braços. E aí eu falei assim pra ele, isso tudo em inglês, tá, gente? Você não vai falar comigo assim, baixa o tom da voz pra falar. E aí foi quando um cara que veio, eu não sei se o cara tava com ele, era um rapaz negro, se tava com ele, ou se só tava vindo. Ele pegou no braço dele, falou algo no ouvido dele, acho que falou alguma coisa, e eles foram embora, mas ele foi remungando, né? E aí, gente, a situação é que assim, no Brasil, eu só vivi uma situação de racismo mesmo, esse preconceito foi nítido, a pessoa falou que eu era negra, burra e tal, foi claro ali. Mas, nos Estados Unidos, eu sempre penso assim, não é tudo sobre minha cor, não é tudo sobre porque eu sou estrangeira, eu tento pensar isso, mas já aconteceu tantas situações, acho que 4 ou 5 situações, que eu comecei a me perguntar, é porque eu sou essa cor? É porque eu vim do Brasil? Eu sou estrangeira? Aí eu tento falar para o meu marido, que é branco e americano, né? E ele fala assim, não, Jaque, não é sobre cor, às vezes as pessoas só são rudes mesmo, né? E aí eu pensei assim, mas por qual razão tu vai vir gritar na cara de alguém? Por qual razão tu diz que não quer falar comigo, quer falar com o americano? Ou por qual razão você não quer ser atendida por mim dentro de uma loja? Entende o que eu tô falando? E aí, essa última situação que eu tive, né, no Costco, eu comecei a me perguntar, quando que uma situação é racista? Ou preconceituosa, ou racial por conta do país, assim? Ou quando ela é? Eu tento não ir nessa direção, mas quando que eu tenho realmente que identificar, isso é racismo, né? Então, assim, nos Estados Unidos eu percebo que a maioria, principalmente os brancos, eu falo isso porque minhas experiências foram com os brancos. Acho que tem muito aquela coisa do entitlement, assim, do poder de falar, dizer assim, você tem que fazer isso, você tá aqui, você tem que fazer isso, você tem que seguir as ordens daqui. Sabe, a maneira que eles falam é uma maneira tão boss, tão mandona, tão desrespeitosa às vezes, que eles vêm para perto de você como se realmente eles fossem seu dono, a maneira de falar com você, né? E a situação foi um pouco chata, porque quando eu liguei pro meu marido, ele falou, tu quer que eu vá? E eu falei, não precisa vir, eu já resolvi a situação. Mas quando ele falou assim, não é sobre cor, eu me perguntei, existiu alguma situação que você dissesse que não fosse sobre a cor? Ou que não fosse sobre porque eu sou estrangeira? Sabe? Existiu algum momento, assim, como um homem branco, assim, ou como uma mulher branca, como você consegue identificar quando não é racismo, quando é racismo, preconceito? Sabe, eu tava me questionando sobre isso, então eu só queria compartilhar a experiência porque foi uma coisa que me bateu muito, assim, no Brasil eu nunca fui, assim, de pensar muito sobre que as pessoas tinham problema comigo por conta da minha cor, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, eu não gosto de alguns brancos, e daí? Não gosto de alguns negros, e daí? Mas não é sobre a cor, entende, que eu tenho um problema, é sobre a personalidade mesmo da pessoa. Mas aqui, morando aqui, me bateu essa dúvida, quando é que tá sendo racismo comigo? Então, essa é a experiência que eu queria conversar com vocês. Fiquem em paz, tenham uma boa semana e tchau, tchau.